Fala, fogueteiro! Você conhece o Cloud Cowork? Pois é, para você usar ele, você tem que pagar uma assinatura lá na Anthropic, do Cloud Code, de pelo menos US$ 20 por mês. E se tivesse uma solução 100% gratuita, em que você vai utilizar todo o poder ali do Open Code, com uma ferramenta grátis, boa pra caramba, que eu falei, cara, eu tenho que trazer isso aqui no canal, velho, eu tenho que falar sobre isso urgentemente. Tô pensando até em fazer uma série de vídeos falando dessa ferramenta, que ela é realmente muito boa. Hoje eu vou te ensinar como que você instala essa ferramenta aí, que vai substituir o Cloud Cowork no seu computador, para você controlar o computador, criar planilhas, criar soluções, codificações, aplicativos, sites, landing pages, tudo o que você quiser diretamente aí dentro dessa plataforma que é 100% gratuita. Só isso já vale ou não vale seu like e sua inscrição aí no canal. Tô contando com você aqui embaixo, hein? O meu nome é Robson Oliveira, se você não me conhece, e eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu primeiro aplicativo Cunhá, que é o curso que eu criei pensado justamente naquela pessoa que quer criar suas primeiras aplicações, criar suas soluções utilizando ferramentas gratuitas, justamente para você ter ali os seus primeiros aplicativos, sistemas, SaaS, tudo que você quiser e colocar no ar, justamente para você tirar aquela ideia do papel e lucrar, faturar de verdade, aproveitando o hype. Porque daqui a pouco a farra das inteligências artificiais gratuitas vai acabar. Então é melhor correr logo, se inscrever logo, aprender logo, fazer seus aplicativos para não perder o bonde e depois reclamar aí que não conseguiu o que queria. Tá bom? Conto com você, o link vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, espero lá. Então bora pro vídeo que eu vou te mostrar aqui como é que você usa o Cloud Cowork 2.0 gratuito. Vamos lá. Para quem é fogueteiro raiz e acompanha o canal aqui, sabe que uma das minhas filosofias é por que eu vou pagar por uma coisa se eu posso primeiro testar ela de forma gratuita? Até como forma de saber se aquilo faz sentido ou não. Se você quiser velocidade, você paga o Cloud Cowork. Se você puder utilizar isso aqui para aproveitar os tokens gratuitos que a gente tem, por que não utilizar? Então, basicamente, o site seria desse aqui, que é o Ion UI, que é uma ferramenta gratuita, e é gratuita de verdade, tá, galera? É uma ferramenta realmente gratuita. E eles, inclusive, no site deles, tem aqui, ó, o download para o Windows. Mas, Robson, eu não tenho Windows, como é que eu faço? Não tem problema, eu vou te mostrar aqui. No site deles, tem, inclusive, todas as informações que você precisa saber, porque ele tem agentes de inteligência artificial, você tem aqui squads com equipes de inteligências artificiais, você consegue fazer a conexão MCP com várias ferramentas, Telegram, onde você pode, por exemplo, controlar as informações aqui através do Telegram, você tem aqui o Slack, o Discord e tantas outras ferramentas aí. E principalmente ele tem uma série de conectores aqui que você pode ou utilizar inteligências artificiais pagas, se você quiser ir mais poder de fogo, ou você pode aproveitar, por exemplo, o Open Code da vida, que é o que eu vou ensinar pelo menos neste tutorial, que definitivamente não vai explorar todos os limites dessa ferramenta. Eu estou simplesmente impressionado com isso aqui, como que ninguém está falando disso. Já que ninguém está falando, obviamente eu vou falar. Então aqui você tem todas as informações que você precisa, o link vai estar aqui embaixo, caso você queira ler e entender melhor. Aqui dentro do GitHub você tem o repositório oficial deles, tá? É o repositório oficial, então o link também vai estar aqui embaixo para você. Você consegue aí, por exemplo, fazer o download para diversos sistemas operacionais. Então você pode colocar aí para Linux, para Mac, para Windows. Então diretamente no site também é possível. Só que aí eu vou deixar os dois links para você. E aí, dependendo do sistema operacional, da forma como você precisar fazer, você pode vir aqui no repositório que você vai conseguir. E é bastante simples, é só você baixar aqui e instalar ele de forma direta. Antes de eu te mostrar a ferramenta, eu vou mostrar para você os principais objetivos da ferramenta em si, que são principalmente você ter uma alternativa gratuita ao Cloud Cowork. Que é, por exemplo, você tem aqui os preços do Cloud Cowork, que é muito bom. Obviamente, ontem eu estava conversando com um amigo meu, né, que é o Brian, sobre ele utilizar aí o Cloud Cowork para fazer essas modificações dentro do computador. Aí você vai entender daqui a pouco que a ferramenta ela consegue fazer tudo isso e você não precisa nem sair dela. Você não precisa nem ficar aí explorando pasta. É bem interessante. Uma coisa muito interessante que ele tem é que ele é totalmente gratuito e multiplataforma. Você tem aqui os modelos possíveis, né, de você fazer a conexão, seja da OpenAI, Anthropic, ou esses modelos gratuitos. Você pode, por exemplo, instalar um Llama também. Daqui a pouco você vai entender que a gente consegue ele mesmo puxa os modelos que estiverem disponíveis no nosso computador. E a principal questão aqui é a execução multitarefas. Então ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Assim como a gente tem o Antigraft com a nova proposta, por exemplo, cujo link eu vou deixar aqui também. E obviamente daqui a pouco eu vou falar sobre a instalação do próprio Open Code, que você também precisa instalar ele. Então o link ele também vai ficar aqui nos cards, tá bom? E é isso. Você também tem as schedules, as
assim como o anti-graft, só que aí você não vai ter aquele problema do gasto abusivo de tokens que você tem ali no anti-gravity. Assim como eu havia colocado lá, inclusive, porque ali eu falo justamente sobre essa questão que esses filhos de uma égua ferraram tudo. Enfim, assiste lá que você vai entender. Mas primeiro assistir esse vídeo. Assim que você instala a ferramenta, você vai se deparar basicamente com este cenário aqui, que é um cenário de guerra. Mentira! Basicamente aqui em cima você tem os tipos de agente local disponíveis. Então, se você, por exemplo, precisar aqui de usar um Cloud Code da vida, né? E você tiver, por exemplo, Cloud Code ou Open Code ou qualquer um outro, você consegue adicionar aqui, tá? Esses são os agentes locais que nós temos. Se você ainda não tiver o Open Code no seu computador, você vai, por óbvio, ter que aprender a instalar ele no vídeo que eu estou deixando aqui nos cards para você. Então eu clico aqui em Start Chat justamente porque ele abre inicialmente essa parte. Isso aqui ó, tem que estar com o meu modelo selecionado. Mas basicamente eu tenho todos esses modelos potenciais aqui, mas vou utilizar os meus modelos locais. A gente também consegue utilizar modelos em nuvem, vou falar sobre isso daqui a pouco. Nesse momento, aqui embaixo, você também tem uma série de outros assistentes de inteligência artificial. Robson, para que serve cada um deles? Você vai ter que o quê? Testar. Eu poderia testar aqui com vocês, a gente pode fazer um outro vídeo mais adiante, mas para esse vídeo não ficar interminavelmente longo, o objetivo aqui é principalmente mostrar para você a ferramenta para você entender. Isso aqui já é suficiente. Não tem como a gente colocar em português, pelo menos não neste momento, porque a ferramenta em si, ela ainda não funciona em português brasileiro, só que ela entende português brasileiro. Vocês vão entender daqui a pouco, né? Esses conversations aqui foram feitos justamente em português brasileiro, linguagem natural, você vai pedindo, ele vai fazendo. A fim da gente fazer um teste real oficial, eu pedi o seguinte: consegue ler a minha pasta downloads? Sim, consigo. Coloque todos os documentos como Word e Excel numa pasta separada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, não se assustem com a minha pasta downloads, é bem bagunçada, vou jogando tudo aqui. Então, basicamente, ele criou, de fato, esta pasta. E aqui nessa pasta ele colocou todos, só que tem um porém. Olha só, não tinha percebido isso. Ele tinha colocado todos lá. E aí eu percebi que ainda tinha arquivos XLSX dentro da minha pasta de downloads. E não era isso que eu queria basicamente que ele só movesse, mas ele não moveu, ele só copiou, porque ele ainda manteve os arquivos originais. Então na hora de pedir é importante que a gente peça, lembrando-se desse detalhe, mas de fato ele fez, ele pegou os arquivos Word e Excel e colocou todos aqui. Então agora, ao vivo e a cores, a gente vai fazer o seguinte, vou pedir para ele assim, agora mova todos os arquivos zip e para uma outra pasta, mover mesmo, não apenas copiar. O interessante, eu tenho que mostrar para vocês ao vivo enquanto ele vai fazendo, ele deve ir, né, e pensando aqui, às vezes ele pede justamente o aval, ele vai pedir para você liberar, então eu tenho que dar o always allow aqui. Nesse caso é porque a gente tem o permission mode no modo build. Vou colocar aqui o allow para ele movendo. Eu quero que ele mova em tempo rápido. Moveu. Olha que da hora. Ele pegou todos os arquivos que estavam aqui, que eram arquivos zip ou arquivos raw, e colocou aqui dentro para mim, de forma que eu posso organizar isso e posso pedir muitas outras coisas para controlar o meu computador, assim como o Cloud Coworking, sem gastar nada! Isso merece ou não merece o seu like e sua inscrição nesse canal, hein? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, cara, você está perdendo a oportunidade aí, ó. Olha que ferramenta foda, velho. Tipo, de verdade, eu tô impressionado. Agora eu posso pedir ele para finalmente organizar essa bagunça, porque sinceramente, cara, tem coisa aqui que, meu amigo, o que aconteceu, velho? Sério, o Robson do passado precisa tomar umas porradas, olha isso aqui. Então, essa funcionalidade, ela é uma funcionalidade básica muito interessante que já por si só serve aí para você controlar o seu computador. A forma como você vai usar isso, basicamente, é como você vai pensar ali maneiras de você aproveitar o melhor disso, da mesma forma como você, por exemplo, utilizaria aí o Cloud Coworking. Só que tem muito mais coisas aqui. E, na verdade, eu acho que eu vou até trazer isso num outro vídeo, falando principalmente sobre as schedules, que seriam aquelas tarefas agendadas que a gente agenda para que elas aconteçam em determinados períodos, tá? Então, acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas tem uma outra coisa interessante aqui, que é o seguinte. Quando você vem aqui em Settings, você tem os próprios agentes, que seriam os agentes locais, tá? Esses aqui são os agentes locais que eu tenho até então, e eu posso adicionar outros se eu quiser. Você tem aqui os modelos,
que você também consegue adicionar modelos utilizando ferramentas externas. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso também, comenta aqui embaixo, porque é o seguinte, por exemplo, quando eu vim aqui, ó, eu posso colocar aqueles modelos da NVIDIA que a gente utiliza, por exemplo, a gente pode colocar a própria NVIDIA aqui como um provedor, utilizando aqueles endpoints lá, ou então, por exemplo, aquele OpenRouter também, que ele é um provedor muito interessante para você adicionar modelos aqui. Aí você coloca aqui uma chave API, uma chave endpoint, e aí você vai ter modelos externos para você utilizar da mesma maneira como você utilizaria ali o OpenCode, por exemplo. Mas como nós já temos OpenCode, nós vamos acabar utilizando ele por definição. E ainda tem as skills. Então você pode sim utilizar skills, você pode trazer skills, desde que você tenha aí, por exemplo, um arquivo MD, que é o meu caso, por exemplo, que eu posso deixar inclusive um vídeo aqui do lado falando sobre a questão das skills, que a gente havia feito principalmente skills para anti-graft. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a pasta Mobile Design dentro da minha pasta de skills, e ele consegue trazer aí essas skills pra gente. Então essa aqui, ó, é uma skill totalmente customizada que eu trouxe aqui para ele. Eu posso colocar as skills que eu quiser, porque o que importa é o tipo de arquivo, né, são os arquivos aí Markdown. Eu quero criar um arquivo Excel listando algumas coisas. Inclusive, ele já tem até uma série de assistentes aqui. Então, antes da gente testar qualquer coisa relacionada aqui, por exemplo, com codificação, vou pedir para ele criar um arquivo Excel para mim. Agora, eu crio um documento Excel da pasta. Eu coloquei aqui qual que é a pasta, listando todos os aplicativos que eu tenho criados nesta pasta, numa planilha simples de entender. Olha que interessante, ele vai trabalhando aqui, ó, totalmente em tempo real. Ele vai mostrando para você aqui do lado exatamente o que ele está fazendo. O interessante é que você pode fazer mais de uma ação ao mesmo tempo. Você não precisa esperar, por exemplo, ele terminar aqui. Você pode ir pedindo porque ele tem agentes paralelos, assim como o Antigraft, por exemplo, em que você pede e ele vai fazendo por ele mesmo. Cara, isso aqui é muito interessante, velho. Isso aqui é de graça. Tipo assim, eu não tô conseguindo acreditar nisso. Enquanto ele tá fazendo lá a nossa planilha, ó, eu vou aproveitar aqui para ir já fazendo outra coisa, que eu vou puxar aqui o UI e UX Pro Max pra gente utilizar um dos nossos assistentes, pra gente aproveitar e pedir o seguinte. O meu único pedido para ele foi o seguinte: cria uma seção hero de uma landing page simples contendo o seguinte título. Aí eu tô fazendo uma brincadeira aqui, daqui a pouco vocês vão entender. E eu pedi especificamente um botão de ação vermelho para aqueles que não se inscreveram no canal ainda. Ah, uma informação importante, você precisa necessariamente selecionar aqui ó, o tipo do modelo, tá? Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui o OpenCode, que é o modelo que eu tenho disponível, ele vai aparecer aqui para mim, ou então colocar ele para rodar. E aí, ele vai fazer as duas ações em simultâneo, não preciso esperar uma acabar para ir fazer outra. Não é como nas inteligências artificiais tradicionais, que a gente precisa necessariamente esperar uma coisa para depois fazer outra. Ele funciona mesmo aí como o Cloud Kawok, multiagêntico, em paralelo. Ele vai criar aqui para a gente, então, uma seção hero. Vamos ver como é que ele vai fazer, o tipo de arquivo que ele vai fazer. Vamos esperar ele terminar. Assim que ele terminar aqui, eu trago para vocês o resultado. Geralmente, ele já traz os arquivos aqui à direita. Eu não entendi exatamente o que aconteceu, por que ele não trouxe, porque geralmente ele traz para a gente. De todo modo, eu vou, então, aqui, né, seguir no caminho que ele trouxe para a gente. Ele trouxe o caminho aqui, ó. E sem pedir nada, eu não pedi nada, eu só falei pra ele que quem não se inscrever no canal é a mulher do padre. A pessoa assiste seus vídeos, não deixa like, não se inscreve, ainda fala mal do cara do vídeo pra todo mundo. Não compartilha, não faz nada, que é tudo de graça. Chateou. Inscrever-me no canal agora. Se você não está inscrito, obviamente se inscreve aí. E para finalizar nossos testes aqui, eu tenho então aqui a planilha que eu pedi. Eu simplesmente pedi para ele criar a planilha e ele criou, tá? Ele ainda está ali fazendo algumas coisas, mas basicamente, se você for parar para analisar, ele trouxe uma planilha. Olha que interessante, ele trouxe o nome do aplicativo, vou até dar um zoom aqui, ó. Ele trouxe o nome do aplicativo, ele trouxe uma descrição daquele aplicativo, porra, ele trouxe a categoria, as tecnologias utilizadas. Cara, muito interessante isso aqui, velho. E eu só pedi para ele criar a planilha literalmente. Eu não pedi para ele fazer mais nada. Ele coloca o framework aqui, do tipo de aplicativo, se ele é em Python, se ele é React. E o que você achou? Você gostou desse vídeo? Se você tiver gostado desse vídeo, esse canal com certeza merece seu like, sua inscrição. Se você quiser que eu fale mais sobre aquelas outras questões lá, só comentar aqui embaixo, porque eu tenho que entender se esse vídeo vai fazer sentido ou não. E se fizer sentido, obviamente eu vou trazer isso aí pra gente nos próximos vídeos. O link do meu primeiro aplicativo com IA vai ficar aqui embaixo, te espero lá, tá? Só pra não esquecer, eu vou deixar aqui, ó, 2 vídeos fundamentais para você, para te ajudar aí nesse processo, porque eles são complementares a esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora. Vão te ajudar bastante. É isso aí, muito obrigado. Até o próximo vídeo e olha o foguete!